aquela pessoa que levava a cruz, ia pelas cidades até o lugar chamado Gólgota. Aquelas pessoas que eram levadas para ser crucificado, ela era açoitada, ela era espancada, passava pela rua passando toda sorte de humilhação, porque a crucificação era um instrumento de tortura, era uma prática de extermínio, era a morte mais desonrosa, era a prática mais impiedosa, onde se aplicava a pena capital na antiguidade. E a Bíblia diz claramente no texto que Jesus levou às costas a sua cruz. Em outras traduções da Bíblia diz que ele levou a sua própria cruz. E aí que vem uma grande contradição. Sabe por quê, meu amigo ouvinte? Há uma contradição aqui, porque Jesus, ele não tinha cruz. Aquela cruz não era dele. Ele não fez nada para merecer aquela cruz. Ele não cometeu nada para que fosse digno de morrer na cruz. Ele era justo, ele era perfeito, ele era amoroso, ele era misericordioso. Mas sabe por que ele levou aquela cruz às costas? Como se fosse dele mesmo. Porque aquela cruz não era dele, igreja, amigo ouvinte. Aquela cruz não pertencia a ele. Aquela cruz era minha. Aquela cruz era sua. Aquela cruz era da humanidade. Mas ele levou por mim, por você, porque nós não podíamos pagar o preço da redenção. Glória a Deus. Aleluia. E a Bíblia diz lá em Gálatas capítulo 2, versículo 20: já estou crucificado com Cristo, e não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo pela fé do Filho de Deus, que me amou e se entregou a si mesmo por mim. Aleluia. Ele se entregou por mim, ele se entregou por você, ele se entregou por toda a humanidade. Meu amigo, a história da cruz é terrível. A cruz era erma e desprezível. Só era criminoso que morria naquela prática. Mas Jesus, ele pagou o preço. Jesus, ele suportou toda a humilhação. Jesus, ele não era um homem comum. Ele não era um homem que nasceu simplesmente de Maria. Não, Jesus Cristo, ele é Deus. Ele é o Filho de Deus. Ele é o Filho do homem. Ele já existia no cenário da eternidade com Deus, muito antes da humanidade existir, muito antes do mundo ser criado. Quando Deus estava na eternidade, na sua presciência, ele já desfrutava do seu amor, da sua comunhão com o Pai. Mas a Bíblia revela-nos um mistério. A Bíblia diz que o Filho de Deus, o Cordeiro de Deus, ele foi morto desde a fundação do mundo. Isso quer dizer que o plano da redenção já estava traçado antes de todas as coisas, antes do mundo existir, antes da humanidade ser criada. Deus já tinha um plano de redenção. O Pai, o Filho e o Espírito Santo já tinha o plano da redenção para realizar na vida da humanidade que ainda havia de existir. Glória a Deus. Mas a Bíblia diz que ele humilhou-se a si mesmo. A Bíblia diz que ele não teve por usurpação ser igual a Deus, porque ele era igual a Deus. Ele disse uma certa vez: quem vê o Pai vê a mim. Aleluia. Ele esvaziou-se a si mesmo. Ele abriu mão da sua divindade, do seu poder, da sua natureza divina, e encarnou em forma humana. A Bíblia diz que o Verbo encarnou. Não é reencarnação, é encarnação. Somente Deus tem o poder de ser um ser espiritual e se materializar em forma humana. A história que o Espiritismo diz aí de reencarnação é mentira, porque a Bíblia diz que está ordenado aos homens morrer uma só vez e vindo depois disso um juízo. Aleluia. Mas Jesus, ele encarnou em forma humana, e a Bíblia diz que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Ele nasceu da semente da mulher, como fora profetizado. Ele nasceu não
de homem, mas por obra do Espírito Santo, cresceu, realizou um ministério profundo na terra. Ele curou, ele libertou, ele perdoou o pecado, ele libertou pessoas oprimidas por espíritos malignos. Ele fez um grande ministério na terra. Ele pregou a paz, o amor. Sim, ele fez tudo isso. Mas ele também disse que sabia desde já que o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Aleluia, glória a Deus. Jesus Cristo, ele sabia que no momento que ele estava para entregar a sua vida em amor à humanidade, a humanidade que quebrou a aliança com Deus lá no Jardim do Éden, que de lá para cá tem seguido uma geração voltada para a perdição pela prática do pecado, Jesus se entregou por estes. Jesus, ele pagou um alto preço, porque ele sabia, meu amigo, que a cruz estava lá. Ele sabia que tinha que encarar a cruz. Quando ele foi crucificado, que colocaram ele ali, que pregaram, Jesus, ele ouviu blasfêmias. Jesus foi cuspido, foi ferido. Mas sabe o que é que a Bíblia diz? O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Aleluia! E pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Aleluia, glória a Deus. Ele passou por tudo isso. Ele suportou a cruz, porque ele morreu por mim e por você. Ele chegou. Eu imagino Deus chegar para o Pai: não, Pai, eu prefiro pagar o preço. Eu prefiro, Pai, passar por esse vale da crucificação, mas eu não quero ver essa geração da humanidade padecer a eternidade sem Deus, sem paz e sem salvação. Jesus Cristo, ele aceitou de bom grado o sacrifício. Por isso que João Batista lhe disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus, ele pagou o preço. Ele passou por todo o sofrimento no meu, no seu lugar. Aleluia, glória a Deus. Porque se nós fôssemos morrer pelos nossos feitos, pelas nossas práticas, se nós fôssemos pagar os nossos pecados, simplesmente nós receberíamos o salário do pecado, que a Bíblia diz que é a morte. É isso que o homem desfruta da prática pecaminosa. A humanidade, quando pecou lá no Éden, se vestiu, se cobriu com folhas de figueira, mas quando ouviu Deus falar, se esconderam, porque o seu artifício, o seu próprio sacrifício, a sua forma de se prover diante de Deus é ineficaz. Não poderia resolver nada diante de Deus. E hoje não é diferente. A humanidade continua se vestindo de vestes de figueira. É a forma humana de se reaver, é a forma humana de se prover, de procurar sua própria redenção. É por isso que tem pessoas que pagam promessa a medianeiros, a santas e padroeiros, mas isso não resolve. É figueira, é palha, porque só Jesus Cristo é que pode revestir o homem de salvação, porque foi ele que pagou o preço na cruz. Aleluia, glória a Jesus. Aleluia, louvado seja Deus. A segunda verdade sobre a cruz de Cristo: na cruz, Jesus Cristo, ele nos deu a paz. O apóstolo Paulo disse lá em Colossenses capítulo 1, versículo 20, que ele nos deu a paz pelo seu sangue da cruz, que por meio dele reconciliou todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão nos céus. E eu vejo aqui um grande mistério, eu vejo aqui uma grande verdade, igreja. Sabe por quê? Porque a situação espiritual
atual que o homem se encontra, somente a Bíblia revela, somente a Bíblia mostra como é que você está diante de Deus. Glória a Deus. Será que você sabe, meu amigo, como você está diante de Deus? Você pode crer, você pode apreciar esse culto, você pode dizer que Deus é maravilhoso, que Deus existe, que não é contra as religiões, pode dizer o que for, mas você sabe como você está diante de Deus? Aleluia, glória a Jesus. A Bíblia diz que todos os pecados estão destituídos da glória de Deus. A Bíblia diz que todos pecaram por causa de Adão. A Bíblia diz que os céus manifestam a ira de Deus por causa do pecado do homem, que evoluiu, que se multiplicou. E a Bíblia diz que estes que praticam, que vivem na prática do pecado, são inimigos de Deus por causa da prática do pecado. E o que é triste, sabe o que é? Que o homem por si mesmo não pode conseguir a sua redenção. Aleluia. Existem muitos aí prometendo salvação. Existem muitos aí oferecendo muitos caminhos. Existem aí muitas filosofias de vida. Existe aí muita religiosidade. Mas eu quero dizer a você, meu amigo, que salvação só existe em Jesus Cristo. Já foi lido aqui que Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por Ele. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Aí no mundo fora tem Buda, tem Confúcio, tem Maomé, e tem toda sorte de divindade, tem toda sorte de deuses. Mas eu quero dizer que só Jesus pode levar o homem a Deus. Glória a Jesus, aleluia. Na cruz Ele nos deu a paz. Sim, a morte de Jesus na cruz não foi um acidente, não foi uma causa pelo qual Ele tinha que padecer ali porque Ele cometeu um delito, não. Ele se entregou. Ele se entregou, e a sua morte, o seu sangue derramado, garante-nos a paz. Sabe por quê? A Bíblia diz que Jesus, Ele é o Filho do homem. É comum nas Escrituras do Novo Testamento essa expressão, porque revela um dos grandes mistérios de Deus na vida de Jesus Cristo. Quando a Bíblia fala que Ele é o Filho do homem, é porque Ele é o representante da humanidade perfeita. Porque o primeiro Adão pecou, o primeiro Adão caiu, o primeiro Adão falhou, o primeiro Adão quebrou a aliança, mas Deus levantou o segundo Adão, que veio do céu, que veio dessa terra, nascido de mulher, por obra do Espírito Santo, que nunca pecou. Esse é o verdadeiro representante da humanidade, porque para a humanidade ser redimida, para a humanidade alcançar a paz com Deus, a Bíblia diz que sem derramamento de sangue não há remissão. Sem derramamento de sangue não há remissão. E sabe o que isso significa, meu amigo? Jesus, Ele entregou a sua vida em forma humana, perfeita diante de Deus, e o seu sacrifício na cruz foi um sacrifício que Deus recebeu. Se outro homem, se nós fôssemos colocar as pessoas mais nobres, conhecidas universalmente, as pessoas mais misericordiosas na face da terra, os homens mais justos, as mulheres mais justas, as pessoas que mais promoveram o amor na terra, que é louvada pela humanidade, se essas pessoas fossem morrer no lugar de Cristo, ela não conseguiria nem a redenção própria.
Mas Jesus Cristo, o Filho de Deus, que encarnou em forma humana, veio para esta terra. Ele, como símbolo, a imagem de Deus, o Filho do homem, se entregou. E o seu sacrifício foi perfeito. O seu sacrifício na cruz foi aceito. Sabe por quê? O sangue dele é maior do que o sangue de novilhos. O sangue dele é maior do que o sangue de carneiros, de que todos aqueles sangues que eram usados lá no sacrifício levítico. O sangue dele é maior do que o sangue de Abel, que foi inocente, que o seu sangue fala até hoje, diz a Bíblia. O sangue dele é maior, o poder do sangue dele é maior, o seu sacrifício foi maior, porque todos os sacrifícios que havia no Antigo Testamento era provisório, era temporário, era limitado. Aleluia, Todos os anos o sumo sacerdote tinha que fazer um sacrifício, a expiação pelos pecados do povo, porque ali aquele sangue daqueles animais apenas cobria quando a glória de Deus descia ali em cima da arca da aliança. O sangue só cobria, mas todos os anos se praticava aquele sacrifício. Mas eu quero dizer que o sacrifício de Cristo foi único, e de uma vez por todas. A cruz já está no passado, já está na história, mas a eficácia continua. O poder de Deus continua. Aleluia. Enquanto essa igreja prega, anuncia o Evangelho de Cristo, aleluia, o poder da palavra de Deus tem efeito por causa do sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Jesus não precisou morrer outra vez na cruz, nenhuma, nem duas, nem três, nem quatro. Foi uma só vez, de uma vez por todas, porque o seu sacrifício foi aceito. Jesus, ele passou por todo o desprezo, ele passou por toda a dor. A dor maior que Jesus passou na cruz não foi a coroa de espinho, não foi o momento que ele passou sendo açoitado, não foi o peso da cruz que ele levou até chegar no Gólgota, que ele não aguentou. Outro homem teve que ser constrangido a levar a cruz, porque ele não aguentou. O maior sofrimento de Jesus não foi as blasfêmias, as cuspidas, a forma como ele foi esbofeteado e ferido naquela situação. A maior dor que Jesus passou foi quando ele sentiu o desprezo do Pai, a ausência de Deus, porque ele não estava ali morrendo como o Filho de Deus. Ele estava morrendo ali como homem, carregando todo o peso do pecado. Ele não era pecado, não se fez pecado, mas ele assumiu toda a culpa. Toda a culpa estava em cima dele, igreja. Aleluia, glória a Deus. Tudo estava em cima dele, a iniquidade, tudo. Ele estava pagando, inocente, mas estava pagando como se fosse um pecador. E a Bíblia diz que o céu escureceu, houve terremoto, ele sentiu o desprezo do Pai. Ele disse: Pai, não, aleluia, aleluia, louvado seja Deus. Ele sentiu o desprezo, a ausência por causa da justiça de Deus. Aleluia. Ele sentiu a dor. Ele disse naquele momento, perdoava aqueles pecadores que blasfemavam, mas a dor maior foi quando ele sentiu a ausência do Pai. E Jesus, naquela cruz, agonizante, ele disse: Eli, sabachthani. Deus meu, por que me desamparaste? Era o preço que nos traz a paz, a liberdade. Hoje ele passou por isso, igreja. Aleluia, glória a Jesus. Aleluia.
Aleluia, glória a Deus. E a Bíblia mostra que havia ali duas cruzes, Jesus no meio, 3. A Bíblia não diz, mas a tradição histórica diz que o ladrão que estava na cruz da esquerda chamava-se Gesta e o da direita Dimas. Aquele ladrão que estava na cruz do lado esquerdo blasfemava, zombava e dizia: está na mesma condenação que eu, saia daí, nos liberte, mostre o seu poder. Aquele homem, estando na mesma condenação, blasfemou. Isso não mostra uma coisa: às vezes nós pregamos o Evangelho, pregamos o amor de Deus, e ainda tem pessoas que blasfemam, pessoas que desacreditam da palavra de Deus. A semelhança daquele homem que morreu na cruz e mesmo assim não creu em Jesus. Mas lá do outro lado, no lado direito, o outro ladrão repreendeu esse que blasfemava: você não temes a Deus estando na mesma condenação? Nós estamos aqui porque os nossos feitos merecem, nós estamos pagando pelos atos que cometemos, mas este homem, ele é justo, ele é justo. Até aquele homem na cruz em condenação sabia que Jesus não era digno de morrer naquela cruz, mas Jesus, ele não morreu ali porque alguém forçou. Ele morreu ali porque ele queria nos dar a verdadeira paz com Deus. Aleluia. E essa paz foi conquistada. Ele disse para aquele ladrão ali da cruz, arrependido, ele disse: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Aleluia, glória a Jesus. Jesus, eu imagino Jesus ali sofrendo aquelas dores, aquelas câimbras constantes, fraco, sem força, mas eu imagino Jesus virando para o lado daquele homem dizendo: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Glória a Deus, aleluia. 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 Aquele homem teve os últimos minutos e teve a oportunidade de se arrepender. Morreu, mas encontrou a paz com Deus. Amém, Jesus. Foi isso que Jesus conquistou por nós. Éramos inimigos, mas uma vez que ele morreu na cruz, morreu, padeceu, mas quando foi no terceiro dia, igreja, eu não posso falar de crucificação, da morte de Jesus, sem mencionar que ele ressuscitou no terceiro dia. Amém, ressuscitou Jesus, como havia prometido, ressuscitou como estava predito nas Escrituras. Deus, sim, aleluia. ele ressuscitou, e a obra da cruz foi realizada com sucesso. A obra da cruz foi eficaz. A obra da cruz, sim, Jesus venceu todas as coisas. Tudo isso para que eu e você alcançássemos a paz. Sabe por quê, meu amigo? A paz que o povo, o mundo aí fora entende, é aquela paz de estado de espírito, é aquela paz de pensar positivo, é aquela paz denominada pela ausência de guerra, de conflito. Mas a paz verdadeira, a paz que somente Cristo conquistou para nos dar, e todo aquele que crê no Evangelho dele, a verdadeira paz, sabe qual é, meu amigo? É a restauração da aliança com Deus. Aleluia, glória a Deus. Sim, éramos inimigos, como diz o texto na Bíblia, lá em Romanos, mas Deus estava consigo reconciliando o mundo pela morte de Jesus Cristo. A cruz, que era um instrumento de escândalo, de extermínio, de vergonha, de ignominia, de maldição, agora, uma vez que Cristo morreu na cruz, ela se torna o objeto da nossa fé, o símbolo do Evangelho. Sim, a cruz
A cruz não foi mais a mesma depois que o Filho de Deus morreu nela, igreja. A cruz está no passado, mas a eficácia dela continua, porque o sacrifício de Jesus foi perfeito. Realmente se cumpriu o que João Batista disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E a terceira verdade sobre a cruz de Cristo é que Jesus na cruz, ele revelou o poder de Deus. A Bíblia diz lá em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 18, que para os que perecem, a palavra da cruz parece loucura, mas para nós que somos salvos, é o poder de Deus. Sim, é o poder de Deus. A cruz revela o poder de Deus. Sabe por quê, meu amigo? Porque Jesus cumpriu todas as coisas. Ele pagou o preço que ninguém poderia pagar. E através da sua morte na cruz, diz a Bíblia que ele desfez a cédula que era contrária a nós. Porque a lei de Moisés foi uma dispensação que se tornou enferma por causa do pecado. Foi através da lei que o homem teve o conhecimento do pecado, mas a mesma lei não podia justificar o homem diante de Deus. A lei, ela apontava para Cristo. Sim, a lei, ela apontava para Cristo. E através de Cristo Jesus, na morte da cruz, ele aboliu todas as coisas. Aquela cédula, aquelas ordenanças de condenação foram abolidas, foram desfeitas, porque agora nós estamos cobertos e remidos pelo sangue de Jesus Cristo. Amém. O sacrifício dele foi único. O sacrifício dele foi de uma vez por todas. Aleluia. Louvado seja Deus. Até mesmo as potestades, os principados foram por Cristo derrotados. Cristo triunfou sobre todo o poder satânico na cruz. Sim, hoje os espíritos malignos têm que se sujeitar através daqueles que pregam o evangelho de Jesus Cristo e anunciam o seu nome, porque Jesus Cristo, ele cumpriu todas as coisas na cruz. E a cruz revela o poder de Deus. É na cruz que Jesus praticou todos os atos de justiça que agradou a Deus. E Deus, por sua vez, reconciliou o mundo. Agora não existe mais barreira para o homem se aproximar de Deus. Não existe mais aquele pensamento de impossibilidade do homem voltar-se para Deus. Sabe por quê? Porque onde você vê uma congregação, onde você vê um crente pregando o evangelho, anunciando Jesus Cristo, aleluia, onde você vê pregando o evangelho, ali está sendo manifestado o poder de Deus, a revelação da cruz. Isso quer dizer que a porta da graça está aberta. Uma nova dispensação se abriu, um novo caminho se abriu, que chama Jesus Cristo, através da graça de Deus. Aleluia. Então, meu amigo, esse é o poder da mensagem da cruz que nós anunciamos. Não é pelas minhas palavras, não é pelos irmãos que estão aqui, pelas suas capacidades, pelos seus esforços, não. Todos nós aqui cooperamos como um todo, porque o que faz a obra aqui, o que faz esse trabalho prevalecer, o que faz as coisas acontecer aqui, é no poder do nome de Jesus Cristo, no poder do nome de Jesus. E essas são as verdades, as três verdades que a cruz de Cristo nos revela. Então, esse poder da cruz é que tem um poder de perdoar, tem um poder de curar, tem um poder de libertar, tem um poder de batizar com o Espírito Santo. Tudo isso que acontece no meio da vida cristã é o poder de Deus revelado. Amém. Aleluia.
A cruz, meu amigo, era um símbolo de tortura e vergonha. Mas após Cristo morrer na cruz, hoje é o símbolo da nossa fé. Glória a Jesus, aleluia. E eu gostaria de saber nesta noite se tem alguém que deseja entregar a sua vida para Jesus, de vir para o lado do meio. Venha para Cristo. Tem alguma vida que creu nessa mensagem? Você ouviu a mensagem da cruz? Você viu que Jesus passou por você, por mim, por todos nós? A porta da graça está aberta, o caminho está aberto, tudo está claro. Mas essas promessas, salvação, perdão, justificação, remissão, libertação, dom, tudo isso você recebe quando você entrega a sua vida para Jesus, quando você crê nessa mensagem. Antes o homem poderia pedir socorro, mas não poderia se aproximar de Deus por causa do pecado. Mas hoje o pecado já é derrotado por causa do preço que Jesus pagou na cruz. Agora a única barreira que está entre você e a cruz de Cristo é a sua crença, é a forma como você vê a mensagem do Evangelho, se você crê ou não. Onde está a primeira pessoa? Na igreja, cante comigo aquele Rude Cruz. Rude Cruz se erigiu, nela um dia fluiu, com emblema de vergonha e dor. Mas contemplo esta cruz, porque nela Jesus deu a vida por mim, pecador. Sim, eu amo a mensagem da cruz. É morrer, Venha, meu amigo. o avô proclamar. A mensagem foi pregada. Eu também me é por uma coroa coroar. Vem enquanto há tempo, a porta da graça está aberta. Vem para Jesus. O Cordeiro de Deus Jesus te chama. diante Venha, meu Ele te amigo. chama. A mensagem foi Convide alguém aí que está perto de você, irmão. pra mim, atrativo sem fim, porque nela Jesus me salvou. Sim, eu amo a mensagem da cruz. É morrer, eu a vou proclamar. Preparei, eu também vim à cruz. Vem para Jesus. Aleluia. Glória a Jesus. Vem para Jesus, meu amigo. Não importa quem você é, Glória a Jesus. não importa o que você fez, Isso não importa. Jesus conhece o teu interior também. Não, pode vir. Vezes você caiu tentando acertar, mas a tristeza e desespero te fizeram chorar. Não importa pra onde você for, se na escuridão da noite Ele apaga o seu passado.
não desiste de você. Ele não desiste de você. Ele se importa com você. Ele compreende seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste de você. Ele se importa com você. Ele compreende seu caminhar. Nunca vi amor. Ele não desiste. Oh, Jesus. Ele não desistiu de você. Ei. E a gente